Olá, pessoal. Eu sou Paulo Dalceri, juntamente com Igor Lima. Vou apresentar aí para vocês uma breve análise sobre a aplicabilidade de três modelos de física de rochas em dados de poços em diferentes regiões do mundo. Trabalho do Moore e Wernick 2019. Então, esse trabalho ele proposto aí através da física de rocha clássica, né, utilizando um conjunto mundial de dados que englobam arenitos e folheiros, com basicamente rochas siliciclásticas, demonstrar a aplicabilidade desses vários modelos aí já conhecidos que relacionam as propriedades elásticas das rochas com a sua composição, microestrutura e estresse efetivo, né? Focado então no panorama mais geral, né, ao invés de em características específicas, né, locais. Então, com isso, evitar, né, também procurar o melhor ajuste possível aos dados, mas ao contrário, focar em obter a maior densidade de probabilidade de dados possível. Bem, os modelos de física de rocha que são utilizados aqui são três modelos, né? Então, o modelo de cimento irregular, né, o PET Cement Model de Avicet et al. 2016, o modelo de inclusão elipsoidal de Shu e Payne 2009, e o terceiro modelo é o modelo de diagênese siliciclástica de Wernick e Kachanov 2010. Então, a proposta é mostrar que esses modelos podem ser calibrados com sucesso contra um conjunto de dados de poços de diferentes regiões do mundo, né, e esses dados serem utilizados, então, esses modelos serem utilizados na restauração, na edição de registros de propriedades sísmicas. E também demonstrar que, em alguns desses modelos, né, apresentam desafios intrínsecos óbvios em termos de informação derivada da interpretação da sísmica quantitativa. Bom, aqui a gente introduz o conceito já conhecido, né, que as transformações de física de rocha são utilizadas com o intuito de explicar as relações entre parâmetros elásticos das rochas e as propriedades de reservatório, né? A modelagem das propriedades elásticas das rochas requer geralmente uma mistura, né, uma interação de um mecanismo teórico e uma calibração empírica. E é geralmente realizado implementado para executar o controle de qualidade nos dados medidos, além de prever e preencher aí lacunas onde os dados não existem ou estão danificados, tem problemas, além também de auxiliar, né, na obtenção de propriedades de interesse no sentido inverso, quando a gente tem disponíveis propriedades elásticas e deseja obter as propriedades petrofísicas. Bem, relembrando então a física de rocha como estudo de relação entre propriedade elástica e propriedade petrofísica. Face vitológica, porosidade, saturação, estado de estresse, etc. Né? O desenvolvimento do modelo de física de rocha ele é muitas vezes impulsionado, né? Ele é solicitado por alguns aspectos, como a disponibilidade dos dados, né? Ou até mesmo a necessidade de se extrapolar as informações no dado sísmico. Então, quando essas medições não são fisicamente possíveis ou às vezes não são rentáveis, você tem alguma dificuldade inclusive de custo de projeto, então alguns pressupostos geologicamente fundamentados podem ser assumidos aí localmente para que a gente possa calibrar os modelos de física de rocha de forma interativa, né, com a variação, por exemplo, de amplitude com offset, ou até mesmo atributos de inversão pré-stack.
Bem, aqui a gente tem que considerar, então, as seguintes perspectivas ao qualificar, né, a eficácia de um modelo de física de rocha, que é o ponto forte aqui do trabalho que a gente está analisando. Então, o primeiro aspecto é o modelo pode ser calibrado através de utilização de dados e observações facilmente adquiridos. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, pode o modelo de física de rocha calibrado ser facilmente utilizado para identificar e prever dados danificados ou faltantes? Segundo aspecto. Né? O terceiro aspecto, né? Pode esse modelo de física de rocha proposto ser adequado na modelagem inversa para prever propriedades petrofísicas, né? O que inclui aí microestruturas de rochas de interesse de propriedade elástica? Então, nesse trabalho, são considerados essas perspectivas, né, ao se calibrar os 3 modelos propostos aqui, né? Lembrando, o modelo de cimento irregular, JAV7, modelo de inclusão elipsoidal de Schuy-Payne e o modelo de diagênese siliciclástica de Wernicke e Casanova. Bem, os dados de poços. Como eu já mencionei, né, foram compilados para esse estudo dados de uma vasta gama de profundidade, né, e idade geológica nas principais bacias aí, de hidrocarbonetos pelo mundo. Então, a gente tem aqui, enfatizando que o objetivo principal sempre foi siliciclástico, sempre foi arenitos, né? Foram arenitos. Então, a gente vai estar focado aí na aplicação desses modelos de física de rocha para siliciclásticos, né? Então, a gente tem, dentre esses dados de poços, né? Os dados aí, os poços estão localizados são poços do Cretáceo da América do Norte e do Mioceno do Golfo do México. Também dados do Mioceno, Jurássico, de poços da Austrália. Dados aí de poços do Mioceno do Mar do Norte e também do Mioceno do Oeste da África. Então, nessa tabela que a gente tem aqui, a gente observa a distribuição dos poços, né, por região, idades e profundidades bem distintas, né? Então, especial cuidado aqui foi observado para garantir que tanto a compactação mecânica como os efeitos da diagênese química estejam bem representados nesses poços, né? Com a porosidade, então, a porosidade total variando aí entre 35% e 8%. Tá? Todos os poços têm interpretação petrofísica complementar, tem perfis de estresse vertical efetivo calibrado e perfis elásticos medidos com análise de dispersão de dipolo de última geração, que poderia ter algum comprometimento somente nos intervalos do folheiro e dos 4 poços offshore, né, mais rasos aqui da América do Norte. Tá? E lembrando novamente que todos os poços, além dos últimos 4 poços offshore, todos os poços eles são offshore e tem como alvo arenitos de alta porosidade. Bom, aqui a gente tem então, né, na figura A, esse gráfico aqui, a gente observa o conjunto de dados de areias e arenitos, né? Foi utilizado o corte aqui da fração do volume de argila, né, inferior a 15%. Então, composicionalmente, essas rochas, né, esse conjunto de dados pode ser classificado como arenito, né? Litologia suportada por grãos de areia e dominada por quartzo. Tá? A substituição de fluido de gás foi aplicada a todos os intervalos, né, do arenito, observando a salinidade equalizada, né, para ter a consistência, né? E as propriedades fluidas elas foram calculadas aqui usando como referência Hans e Batz 2014, né? Com estresse médio de 25
megapascal, 60 graus centígrados e 150 mil ppm de salinidade da água de saturação. Então, a mudança mais dramática de impedância acústica, né, devido à substituição de fluidos, foi nas areias do Cretáceo, as areias rasas do Cretáceo, que inicialmente elas estavam preenchidas com uma salinidade relativamente baixa, né, em torno de 25 mil ppm. Tá? A gente também observa, então, que as amostras mais antigas e mais profundas, né, como a gente pode ver no gráfico, tendem a ter as impedâncias maiores. Bom, aqui já nessa figura B, nesse gráfico, a gente tem os dados, o conjunto de dados de folheiros, né? Foi cortado usando, então, a fração de volume de argila superior a 40%, né? Inclui mud rocks com teor de argila que varia de 0,4 a 0,85. E foi determinado a partir da combinação de perfis de raio gama e de neutrão densidade. Então, mais uma vez, a gente observa aí o comportamento de separação, né, das rochas mais rasas para as mais profundas, com aumento de impedância. Esse trend aí. Bom, então a gente pode observar aqui que ao comparar, né, os conjuntos de dados de areia, né, o gráfico aqui A, né, à esquerda, com o gráfico de folheiros, o gráfico B à direita, né, a gente observa tipicamente, então, uma sobreposição, né, de impedância acústica e impedância cisalhante aí nos siliciclásticos, né, na rocha siliciclástica, mal consolidada, né, e com uma separação gradual de areia e folhelho com o aumento da impedância. Né? Então, para as areias e arenitos, né, a gente observa uma ótima correlação da variação de impedância acústica com a variação de profundidade. Bem, essa tabela, a gente tem aqui no quadro 2, ela descreve alguns dos módulos minerais e densidades utilizados aí no processo de calibração do modelo de física de rocha. No processo de calibração, então, dos 3 modelos apresentados aqui, né, foi mantida a consistência nos parâmetros de entrada, sempre que possível. Né? É visto que o módulo mineral atribuído ao arenito, ao típico arenito, né, com a média aí de 6, mais ou menos 4% de argila, ele pode ser totalmente, né, aproximado, adequadamente aproximado para uma mistura de rios, né, com 92,5% de quartzo e 7,5% de argila seca, onde a rigidez elástica normal de agregados de argila, né, tanto o módulo de Book, né, 33,4 gigapascal, e o módulo cisalhante de 8,5 gigapascal. Então, o estresse efetivo é definido para a média de 25 megapascal, né, a porosidade crítica em modelos de areia, aí, quando se aplica, é definido para 38%, e os fluidos são definidos para 100%, né, salmoura, como a gente vai ver a seguir. Então, o primeiro modelo abordado aqui, né, que a gente citou, é o modelo de cimento irregular de AV7 2016. Esse primeiro modelo ele é descrito pelos próprios autores como uma aproximação do modelo de Rachin-Strickman, combinado com a teoria de contato de Hertz-Miller, né, de 1949. Então, esse modelo heurístico ele é quase equivalente ao modelo de cimento constante, quase equivalente ao modelo de cimento constante, né, dos mesmos autores, né, com um pequeno ajuste, mas um ajuste importante, que é a sensibilidade ao estresse, né, que é adicionado. Né? Essa sensibilidade ao estresse é assumido que durante o processo de cimentação de grãos, por crescimento predominantemente de quartzo, alguns patches, que eles têm alguns intervalos, são deixados para trás, né, e são representados por areia totalmente não cimentada. Então, a gente observa aqui, nessa figura de AV7, 2016,
que a gente tem aqui o modelo de Rachin-Strickland, né, com um arenito stiff, né, cimentado, como sendo a casca, né, o entorno de uma areia macia não consolidada. Então a gente observa que essa casca cimentada ela é insensível à variação de pressão. A gente vê que a pressão efetiva vai variando e você não tem a mudança de VP. Ao passo que o núcleo aí, né, não consolidado, uma areia mais macia, ele é sensível à pressão. Conforme você varia a pressão efetiva, você varia VP. Bem, aqui a gente observa então um modelo de cimento irregular, né, de AV7 2016, uma mistura de arenito cimentado, né, 10% de cimento, como a gente vê aqui na figura A, né, sem sensibilidade à pressão, e areias não consolidadas, né, onde a pressão é dada de acordo com a teoria de contato de Hertz-Mindlin. Okay? A gente observa abaixo aqui nas figuras de B e C. Então, a modelagem é mostrada para uma pressão efetiva de 10 megapascais, né, assumindo aqui na figura B que o cimento, né, irregular, ele é conectado, ele tem ligação, tá? E na figura C, o cimento é desconectado. Então, a gente vê aqui o comportamento, né, com a variação aqui de porosidade, comportamento, né, do Hertz-Mindlin aqui para os PETs conectados e PETs não conectados. Então, a sensibilidade ao estresse, é importante a gente ressaltar isso, a sensibilidade ao estresse é atribuída a esses PETs, a essas manchas não cimentadas, né, através da teoria de Hertz-Mindlin. Então, enquanto a porção cimentada do arenito, né, é totalmente insensível ao estresse, né, de modo que o efeito de estresse geral nas propriedades elásticas da rocha é diluído. Então, a sensibilidade é atribuída a essas manchas não cimentadas, essas manchas não cimentadas, né? E essa redução é importante, porque o efeito de estresse relacionado com a teoria de Hertz-Mindlin nas velocidades de areia, muitas vezes exagerado em comparação às experiências laboratoriais. Okay? Bem, então aqui na figura A, né, a gente tem aqui o gráfico do modelo de cimento irregular para as areias, né? E então, ao calibrar o modelo para as areias e arenitos, a gente se inicia com os processos minerais, com as propriedades minerais do arenito, e se utiliza PETs cimentados variando de 10 a 90%, né, com as frações de delimitação buscando então cobrir essa ampla gama de diagênese que pode ser observada no conjunto de dados. Tá? Os valores de estresse efetivo para as duas realizações estão limitados em 15 e 45 megapascal, respectivamente, né? E para produzir aí um ajuste próximo do ideal, né, a redução da velocidade das ondas S foi definida para um valor único de 0,65, né, seguindo o princípio descrito aí por AV7 2016. Então, com esse ajuste empírico, foi alcançada uma calibração razoável para ambas as areias, né, macias e os arenitos duros. Né? Aqui no gráfico a gente vê, né, a linha sólida representando os arenitos duros, né, alto cimento e alto estresse, enquanto que a linha tracejada representa os casos dos arenitos com menos estresse, arenitos macios. Aqui a gente tem graficado aí os folhelhos agora, as amostras de folhelho, né? Foi utilizada então uma relação constante de argila seca para quartzo de 60 para 40, e os mesmos limites aí de 10 e 90%, né, de PET cimentados, com os níveis de estresse equivalentes correspondente a 15 e 45 megapascal. Então, utilizou-se uma porosidade crítica de 50%
para calibrar o modelo de cimento irregular para os folheiros. Mais uma vez, a gente vê, né, observa que a distribuição dos gráficos, aí, conforme você vai aumentando a impedância, né, você vê como é que se extrapola essas duas curvas, tanto a linha sólida quanto a curva com a linha tracejada, né? A tracejada representando, então, os casos com menos estresse e menos cimento, né? E a linha sólida representando, então, os casos de alto estresse e alto cimento. Bem, então, globalmente, para esse modelo de física de rocha, a gente observa que foi alcançado um ajuste razoável, né, com os conjuntos de dados de poços apresentados, com as linhas de limitação do modelo que capturam bem aí a distribuição dos dados mais prováveis. A gente pode observar aí nos dois modelos, tanto para as areias e arenitos como para o folheiro, né? Foram observadas aí, né, foram percebidas, portanto, né, no entanto, algumas dificuldades. Então, por exemplo, para o subconjunto de folhelho, né, o gráfico B à direita, a gente vê que onde a fração de argila teve de ser reduzida, né, para valores muito abaixo de 0,6, para que as linhas do modelo, né, as linhas de modelo, todas duas, se estendesse para o domínio aqui de mais alta impedância acústica. Para o domínio de mais alta impedância acústica. Isso está em notável contradição, né, com o sentido da nuvem de dados de arenito, né? Então a gente observa a limitação, né? À esquerda a gente vê a abrangência das curvas aqui, né, sobre os dados de areia e arenito, e essa limitação aqui nos dados de folhelho. Isso leva a gente a entender que a calibração local desse modelo é de importância crítica e pode forçar aí, no caso, o geocientista a criar parâmetros de entrada de forma a atender o propósito, apto para atender o propósito, ou seja, a fim de prever e interpretar os dados, né? Então, para esse conjunto de dados, né, mundial aí que a gente está tratando, né, nesse trabalho, e aplicando o primeiro modelo de física de rocha, que é o modelo de cimento irregular de AVCE 2016, a gente vê uma boa correspondência, né, dos limites superior e inferior dentro dessa distribuição de dados, mas a gente observa também algumas perguntas chaves sobre a aplicabilidade do modelo, quais sejam: a primeira, existem limites para as frações cimentadas admissíveis quanto às frações não cimentadas antes da homogeneidade da equação de Gassman ser invalidada? E segunda questão, pode esse modelo ser usado para inverter com precisão o conteúdo de folhelho, a porosidade, a saturação e a cimentação a partir dos dados sísmicos, quando se trata de uma ampla gama de impedâncias? Então, são essas duas questões com relação ao primeiro modelo. Bom, gente, boa tarde. Como o Paulo já apresentou, meu nome é Igor. Eu vou dar continuidade apresentando a segunda parte da apresentação. Vamos ver aqui se... só para confirmar aqui. Paulo, você está ouvindo direito? Sim, tá perfeito. Tá vendo? Bom, então eu vou dar continuidade aqui. Bom, então o segundo modelo é um modelo de diagênese siliciclástica. Esse modelo, basicamente, ele separa folheiros e arenitos, como já foi explicado. Todos os poços eles são de áreas siliciclásticas. Então, a gente percebe, quanto à estrutura de suporte da carga distinta, uma relação com o arcabouço, onde os arenitos vão apresentar menos de 12% de argila
eles vão ser grãos suportados, ou seja, um grãozinho colado no outro, montando a rocha com alguma argila na estrutura. E os folheiros, que eles são acima de 35%, chegando a 40% em alguns casos, que é o matriz suportado. Ele apresenta uma tabela, que vocês podem ver aqui, que é essa tabela aqui, onde ele mostra o módulo bulk e o módulo cisalhante, onde a gente vai perceber que tem uma grande diferença para o quartzo e para a argila seca nos dois módulos. Um passa de 22 para 37 e o outro passa de 8 para 44, principalmente no módulo cisalhante. Bom, essa transformação de grãos de areia para o arenito, ele vai se dar por uma relação entre a porosidade consolidada e a porosidade crítica. Essa relação ela vai ser quando a porosidade total for maior do que a porosidade consolidada, então a gente tem areias pobremente consolidadas. Uma vez que a porosidade total seja menor que a porosidade consolidada, então nós temos os arenitos. Com isso, o modelo de Wernicke caixa 9 na estrutura de aproximação, ela é sem interação e mecanicamente robusta. Com isso, ele mostra que a conformidade relativa da rocha ela é relacionada com a conformidade da matriz sólida mais a conformidade de contribuições de poros e cracks. Ele dá um exemplo no caso, que é a compressibilidade, por exemplo. E algumas observações foram feitas em lâmina. Então, com essas observações, eles puderam perceber que a geometria do poro vai gerar pouca diferença no modelo bulk e no modelo shear. E ela, com isso, ela pode ser ignorada nos arenitos. Ele também apresenta que o tensor de densidade de crack, ele, sendo quase isotrópico, é reduzido a um valor único que eles arbitram, proporcional à média circular do raio cúbico do microcrack. Essa contribuição também é negligenciada nos arenitos de alta porosidade. E, por fim, a parametrização da densidade do crack em arenito nos folheiros, ela foi explorada por diversos autores. Ele lista uns 5 ou 6, incluindo o AVCF, que a gente teve a oportunidade de ler ao longo do curso, e em aplicações tanto isotrópicas quanto anisotrópicas. Então, para o modelo de física de rocha, abrevado aqui por RPM, já na parte do folheiro é usado o semi-empírico. Ele é funcionalmente similar ao modelo do Chou-Payne e vai ser formulado a partir de acamamentos com stiffness. O stiffness é aquela porosidade mais dura, bem redonda, assim, um círculo perfeito, vamos dizer assim, e sendo totalmente saturado com água, onde ele vai dar essa equação aqui e que ele ressalta que a matriz do folheiro stiffness, que é o C33M, e o K, que é o expoente que é elevado, eles são empiricamente relacionados à fração do volume de argila. Então, limitado os folheiros plotados ao longo de uma tendência de compactação, por exemplo, o VP e o estresse efetivo, ou em intervalos massivos, normalmente pressurizados ou sobrepressurizados devido a mecanismos de desequilíbrio de compactação e geração de pó. O expoente K é o que vai garantir que essas linhas do RPM, com a variação de argila, elas fiquem com essa tendência a convergir para abaixo de 40% de porosidade. Já o VS vai usar uma equação não linear semi-empírica para garantir que essa velocidade fique com a tendência a zero quando a porosidade do folheiro se aproximar a 40%. Tem sempre essa preocupação da elevação da porosidade no folheiro. Então, com isso, ele apresenta esse gráficozinho aqui de impedância acústica por impedância shear. Aqui eu botei uma colinha aqui. Então, os parâmetros utilizados a partir do modelo são o estresse efetivo 25 megapascal, a porosidade crítica 38%, a porosidade consolidada 24%. Ele lembra de um fator do pore shape, que eles arbitram
arbitram não, perdão, eles usam um valor default, que é igual a 9, e essas duas frações de volume de argila, entre 7% e 13%. Aqui ele fala que eles usaram a média de rios. Perdão, voltando aqui. Então, ele lembra que esse modelo foi ajustado para o poço onde os limites de maior probabilidade de densidade dos arenitos. Conforme a porosidade se aproxima de zero, então, conforme a porosidade se aproxima de zero, o modelo não termina nos módulos minerais mistos. Eles explicam que isso é devido ao fato que os microcracks se mantêm abertos até que o estresse acima de 25 megapascal seja alcançado. E esse modelo de física de rocha é caracterizado por uma forte concavidade nessa parte inferior da tendência, que vai honrar essa redução do SI, que são as regiões onde apresenta maior porosidade. Bom, já na calibração do folhelho, foi alcançada uma predição estável sobre todo o intervalo de impedância, mantendo o volume de argila numa constante de 60%, que é a média de folhelho do dataset. O parâmetro de declive do empírico, que é o alfa, é usado para calibrar a transformada VP-VS, considera-se relacionada com os tipos de argila. A qualidade da predição ela é ligeiramente comprometida em altas porosidades. E em porosidades altas, que pode ser associada ou com a correção da dispersão do perfil de polo em argilas soft, ou porosidade crítica dos folhelhos amostrados. Então, sobre o modelo de diagênese siliciclástica, os autores explicam que essa aplicação ela é direta, desde que a densidade crack e a inclinação do pore shape e o conteúdo de argila estejam bem amarrados. Com isso, a aplicação vai gerar boas correlações na nuvem de pontos e, petrograficamente comprovada, elas revelaram alguns insights. Para os arenitos, a geometria de poros é realista, a propriedade de preenchimento de fluido e sensibilidade de estresse estabelecida. Para os folhelhos, o volume de argila e mineralogia podem ser confirmadas em adição à determinação de mecanismos de pressão de poros. Aí a gente vai para o terceiro modelo, que é a modelagem de efeito do estresse. Então, é esse modelo do Wernicke caixa 9, variando o bulk de 10 a 45 megapascal e a porosidade de 5 a 35. A gente tem essa linha vermelha do modelo, que é a diagênese de arenito em reservatório saturado com gás em 25 megapascal. Quanto a isso, então, a gente vai poder observar que ele tem esses segmentos curtos. Esses segmentos curtos, eles evidenciam o estresse efetivo modelado. A gente também vai poder perceber que esses segmentos curtos, eles apresentam uma certa obliquidade em relação à tendência. Pode perceber que todos eles apresentam essa ligeira obliquidade. E uma outra coisa que a gente pode perceber é que, conforme diminui a porosidade, a gente percebe que há um aumento nesses segmentos curtos. Bom, e esse outro modelo que ele apresenta é o mesmo modelo do anterior, só que dado um zoom, onde você tem aqui, na linha azul, o bulk de 10 megapascal e em vermelho 45 megapascal. E a porosidade variando de 8 a 22, que a gente pode ver nessa seta preta. Então, assim, é analisado o intervalo de 13 a 17%, que é onde tem a ocorrência de gás, e os autores informam que aqui a gente vai perceber que o cimento de quartzo responde por 6% do volume das rochas em todos os poços. O conteúdo de argila varia de forma insignificante.
O efeito de estresse é um tanto dramático e atribuído à combinação de diferentes profundidades, abaixo da linha de Lama, e diferentes níveis de sobrepressão. Os dois modelos sobrepostos possuem inputs idênticos, apesar do estresse efetivo de 45 na linha vermelha e de 10 na linha azul. E a gente também pode observar que, sob um intervalo de porosidade limitado, a variabilidade do estresse relatado na impedância é significante. Bom, com isso, a gente chega a algumas conclusões, que são as conclusões que os autores apresentam. O modelo de física de rocha convencional vai possuir um bom poder de predição quando aplicado a datasets mundiais de areia, arenitos, folheiros, por ajuste nos parâmetros calibrados localmente. Ou seja, então, em diferentes lugares do poço, as respostas, o modelo se aplicou fazendo algumas correções para a localidade do dado. Os três modelos, quando calibrados, podem ser usados para editar dados de baixa qualidade ou substituir dados faltantes, ou seja, é uma vantagem quando você tem pouco dado ou dado ruim. Dados faltantes em determinados intervalos de fluxo, em determinados fluxos de perfis de trabalho, utilizado na interpretação quantitativa de dados sísmicos. Consequentemente, a partir da perspectiva da edição de perfis, uma vez que a redução shear e frações de intervalos cimentados no modelo do AVCF, o aspecto de inclusão elipsoidal no modelo do Chupin e fatores de formato de poro e densidade de crack zero no modelo do Wernicke-Kachanov, eles são empiricamente calibrados no reservatório. Então, esses modelos de física de rocha podem prover predições de curvas razoáveis. Contudo, os autores alertam que, sob uma perspectiva de diagnóstico de rocha em estudos tanto de exploração quanto de produção, o desafio para os modelos de Chupin e AVCF continuam devido à confiabilidade em alguns parâmetros de input que ele chama de questionáveis. Portanto, num modelo de física de rocha reverso, a preferência a ser dada são os modelos que simultaneamente predizem litofaces em condições otimistas, tipos de fluido, porosidade e microestruturas. Bom, esse é o entendimento que a gente tem do artigo. Aqui a referência que eles usam no trabalho. Eu encerro a minha participação aqui. Vamos aguardar se vocês têm algumas dúvidas. E, Paulo, você quer complementar com mais alguma coisa? Opa, Igor. Então, acho que é isso, né? A gente conclui aí a apresentação desse trabalho, né? Dessa análise breve aí. E espera aí por qualquer pergunta, qualquer dúvida que a gente possa interagir aí com o restante da turma e esclarecer, elucidar qualquer ponto. Obrigado aí, pessoal, e até a próxima. Obrigado, gente.